Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1. O tópico de hoje será números irracionais. A gente está falando de números irracionais agora exclusivamente porque eles têm uma particularidade em relação às suas operações. E a gente vai dar um feedback em relação a isso. Definição. São números decimais, não exatos e não periódicos, como a gente foi declarado na última aula. Exemplo, nós temos aqui o pi, 3,14, 15, 92, 654 e assim vai. O neperiano, 2,7182818828 e assim vai. O número de ouro, o raiz de 2, o raiz cúbica de 4 e o 3 menos a raiz cúbica de 3, que é 1,55775043 e etc. Em relação às operações com números irracionais, a soma e o produto não tem nenhum problema. Restrição, zero. E aí, para entendimento, eu quero mostrar para vocês essas afirmações com exemplo. A soma de dois irracionais é irracional. Perfeito. O π e o neperiano, você já conhece como soma, é um número irracional. Raiz de 3 mais raiz de 2 também é um número irracional. Chamando a atenção aqui, 3,14. Por coincidência, fui fazer o teste, só dá isso aqui. O restante não bate não, tá? Em relação a π. A soma de dois irracionais é racional. Pode acontecer? Pode sim. Você tem isso aqui, 2 menos raiz de 3 mais 1 mais raiz de 3. Irracional, irracional. E aí você vai fazer a soma de quem é semelhante. Então eu faço soma de inteiro com inteiro, ou racionais, irracional com irracional. Aqui. 2 mais 1 vai dar o 3, menos raiz de 3 mais raiz de 3 vai dar 0. E 3 mais 0 é 3, que é racional. Produto de dois irracionais é irracional. Pegando esses mesmos dois aqui, fazendo o produto deles. Aqui você aplica a distributiva. Distribuímos o 2 para 1 em raiz de 3. E depois o menos raiz de 3 para 1 em raiz de 3. Dá menos 1 raiz de 3 vezes raiz de 3. Negativo. E aí você aplica os produtos, você vai ter então 2 mais 2 raiz de 3 menos raiz de 3 menos 3. E associa os semelhantes. Então aqui semelhante aqui em 2 e menos 3. Tá aqui, E aqui o 2 raiz de 3 menos raiz de 3. Eu coloquei o raiz de 3 em evidência, Pronto. Então 2 menos 3 dá menos 1. E 2 menos 1 dá 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Resultado final, menos 1 mais raiz de 3, que é um número irracional. O produto de dois irracionais é racional. Pode ser assim, olha aqui. Se você tem raiz de 3 mais 1 e multiplica pelo seu conjugado, que é só a troca do sinal de mais pelo menos ou de menos para o mais, o que você tem aqui? Você já tem o produto da soma pela diferença. Então, o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Raiz de 3 ao quadrado é 3, menos 1 ao quadrado é 1, e 3 menos 1 é 2. Então, aqui você tem que o produto de dois irracionais é racional. E um outro exemplo é que a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 4, radicais de mesmo índice em forma de produto, escreve sobre um só. Então, fica a raiz cúbica de 2 vezes o 4, e 2 vezes o 4 é 8. E raiz cúbica de 8 é 2. Uma outra operação que a gente vai trabalhar agora vai ser com a parte de divisão por números irracionais. São aquelas situações em que você tem um número inteiro dividido pelo 1 radical. Dividir um inteiro por um número irracional é trabalhoso. Mas o que é menos trabalhoso é você dividir um número irracional por um número inteiro. O que a gente vai fazer agora vai ser racionalização, que é o quê? Consiste em determinar uma fração equivalente à fração dada, multiplicando por expressões que chamamos de fator de racionalização, que se reduz à unidade. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é que se você tem uma divisão e você expressa a divisão por fração, a gente encontra uma fração equivalente a ela, fazendo uma multiplicaçãozinha por unidade, onde a gente entra aí com o fator de racionalização e a gente tira aquele radical embaixo. Em outras palavras, tirar o radical é transformar um número irracional em um número racional. Então, para isso,
a gente vai ver algumas situações possíveis. A primeira delas é isso. Racionalize alfa, um número real, dividido por raiz de A mais raiz de B, com alfa, A e B reais e o A diferente de B, que ambos são diferentes de zero. Tá? Então aqui, ó, vamos nós aqui, solução. Você tem então alfa sobre a raiz de A mais a raiz de B. Nesse caso aqui, meus amigos, você vai multiplicar o teu fator de racionalização, será o conjugado desse cidadão aqui, que vai ser raiz de A menos raiz de B, raiz de A menos raiz de B. Aí você faz a pergunta, professor, mas por que mesmo? Porque a gente já viu que o produto de conjugados, ele se dá através de quem? Do produto notável, da diferença de dois quadrados. Tá? Então aqui você vai ter, embaixo, nós teremos raiz de A mais raiz de B, multiplicado por raiz de A menos raiz de B, e em cima você tem a alfa, que vai multiplicar a raiz de A menos raiz de B. Ótimo. Então aqui você tem agora o produto notável, vamos realizar o produto. Então aqui a gente vai ter, embaixo, o quadrado primeiro, menos o quadrado segundo, e em cima, alfa que multiplica raiz de A, menos a raiz de B, então aqui ficará A menos o B, e em cima, alfa que multiplica raiz de A menos raiz de B. Então, finalizando, nós temos aqui alfa que multiplica raiz de A menos raiz de B, dividido por A menos B. Aqui você vai ter algo mais acessível, que serão números inteiros, que é o nosso radical aqui, é os radicandos, no caso a diferença dos radicandos, e o irracional está lá em cima. Então fica mais fácil dividir o irracional pelo inteiro do que o inverso da coisa aqui. A segunda situação é essa. Alfa mais beta dividido por raiz cúbica de A menos raiz cúbica de B, com alfa, beta, A e B reais, A, B diferentes e ambos diferentes de zero. Nós temos que trabalhar com isso aqui, ó. Aqui você tem a diferença da raiz cúbica desse cidadão. É bom que você lembre de um produto notável, ó. Lembre-se que m ao cubo menos n ao cubo é quem? É m menos n que multiplica m ao quadrado, m vezes n, mais n ao quadrado. A diferença de dois cubos, né? A fatoração dele. Então o que a gente vai fazer aqui é um arranjo em relação a isso. Tá? Então como é que acontece isso? Acontece assim. Você considera a raiz cúbica de A igual a n e considera a raiz cúbica de B igual a n. O que vai implicar em quê? Vai implicar que você vai ter A igual a m ao cubo e B igual a n ao cubo. Olha que coisa linda. E aí você substitui aqui e a gente vai saber quem é que vai ser o nosso fator de racionalização. Substituindo aqui na fatoração, no produto notável lá, você vai ter então você vai ter A menos B igual a raiz cúbica de A menos a raiz cúbica de B, multiplicado por quem? Ó, esse aqui é o quadrado, então fica a raiz cúbica de A ao quadrado mais a raiz cúbica de A vezes a raiz cúbica de B mais a raiz cúbica de B ao quadrado. Então, com isso, você tem essa situação que está aqui. Ele está sendo multiplicado por quem? Por essa expressão zona todinha aqui. Pois essa expressão zona todinha que tem aqui é o fator de racionalização. Tá? Então, pronto. Vamos pegar a nossa fraçãozinha que está aqui.
multiplicar por esse fator em cima e embaixo. O produto tem que dar isso aqui e em cima você vai ter o arranjo de alfa mais beta com essa expressão aí. Então vejamos, nossa fração multiplicada pelo nosso fator de racionalização. Então nesse caso, esse produto aqui você já ganhou aqui, ó, vai ser quem? A menos B. Olha só. Embaixo você vai ter A menos B. E em cima você vai ter alfa mais beta que multiplica tudo isso. Tudo isso vai ser a raiz cúbica de A ao quadrado, mais a raiz cúbica de A vezes B, mais a raiz cúbica de B ao quadrado. B ao quadrado. Finalizando assim essa racionalização. Dando continuidade, vamos resolver a questão 3, que diz, verifique que 2 menos 3 raiz de 2 é uma das raízes da equação x ao quadrado menos 4x menos 14 igual a zero. Olha, se por acaso esse número irracional, 2 menos 3 raiz de 2, for raiz dessa equação do segundo grau, o seu conjugado também é. Tá? Guarde isso, também é. Então, bora resolver aqui. Só que eu vou resolver aqui de um modo diferente. Não muito usual. Porque o modo de resolver é você pegar esse número, substituir em x ao quadrado, menos 4 vezes aqui o x, menos 14, verificar que dá zero. É um procedimento. O outro procedimento é você resolver a equação segundo grau, tá? E ver as raízes que você vai encontrar e ver se é uma delas. Vou fazer uma terceira forma. Ó, a terceira forma vai ser essa daqui. Vai ser x ao quadrado menos 4x menos 14 igual a zero. O que eu vou fazer, na verdade, vai ser completar os quadrados. Olha só o que vai acontecer. Eu vou passar o 14 negativo para o outro lado, então vai ficar x ao quadrado menos 4x igual a 14. E aí eu verifico essa parte aqui. Essa parte aqui, para ser um quadrado perfeito, falta somar o 4. Aí você soma 4 de um lado e do outro. Então você vai ter x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 18. E aí você tem que x ao quadrado menos 4x mais 4 é um trinômio quadrado perfeito, em que você pode escrever ele assim: x menos 2 ao quadrado igual a 18. Ótimo. Olha aí. Agora você tira a raiz quadrada de ambos os membros. No momento que você for tirar a raiz quadrada de ambos os membros, você vai ter uma coisa assim, ó. Raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado igual a raiz quadrada de 18. Ótimo. Mas isso aqui a gente já estudou. O que é isso aqui? É um módulo. Módulo de quem? De x menos 2. Então isso aqui vai ficar módulo de x menos 2 igual a raiz quadrada de 18. Opa! E eu caí em quê? Numa equação modular. Então o que está aqui dentro vai ser igual a quem? A esse cidadão e ao seu negativo. Então aqui, ó, implica em afirmar que x menos 2 vai ser igual a menos a raiz de 18 ou x menos 2 vai ser igual a raiz de 18. Bom, então isso aqui implica em afirmar que x vai ser igual a 2 menos a raiz de 18 ou x vai ser igual a 2 mais a raiz de 18. Bom, mais 18 é 9 vezes 2. Então o 9 pode sair, porque a raiz quadrada de 9 é 3 e o 2 fica. Então isso aqui eu posso então afirmar que x é igual a 2 menos 3 raiz de 2 ou x é igual a 2 mais 3 raiz de 2. Olha aí. Nossa raiz, ele é raiz. Tá? Resposta, sim. Ele é raiz. Está verificado. Tá? Então, volto a dizer. Uma primeira maneira é, você pega esse número, substitui aqui, verifica que dá zero. Uma segunda maneira, você pega essa equação,
resolve com a fórmula de Bhaskara ou com o algoritmo de Bhaskara, tá? E verifica a mesma coisa. E eu estou fazendo pela terceira, completando os quadrados, né? Botando o conhecimento nosso da última aula para fora. Agora vejamos isso aqui. Calcule. Ó, você tem então a fração raiz de 2 mais 1 dividido por raiz de 2 menos 1, somado com raiz de 2 menos 1, raiz de 2 mais 1 embaixo. Aí vale lembrar o seguinte, ó. Lembre-se que A sobre B mais C sobre D eu resolvo com A vezes D mais B vezes C e embaixo B vezes D. Isso aqui é a soma de dois números racionais na forma fracionária. Então o que a gente vai fazer ali agora? Aqui então você vai ter solução. Olha só. Raiz de 2 menos 1 embaixo, raiz de 2 mais 1 em cima, mais raiz de 2 mais 1, raiz de 2 menos 1. E aplico daquela forma lá. Então aqui a gente vai ter isso, ó. Esse por esse, o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar então raiz de 2 mais 1 ao quadrado, menos esse por esse, o que eu vou ganhar? Raiz de 2 menos 1 ao quadrado. E embaixo, o que a gente vai ganhar? O produto. Raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1. Em cima tu tens o quê? O quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, e embaixo o produto notável, o produto da soma pela diferença. Ótimo. Então aqui, como eu sei que vai dar um pouquinho grande, vou botar aqui uma maior e vamos desenvolver. Desenvolvendo então o quadrado da soma. Então tu vai ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos. Aqui, ó, vou fazer isso. Aqui tem um negativo. Aí lá você também desenvolve o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fechou. E embaixo, o que eu vou ter? O quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Agora a gente vai começar a fazer as contas. Então aqui você vai ter, ó, cancelou 2. Aqui fazendo o produto mais 2 raiz de 2, 1 ao quadrado, 1. Menos. Aqui a gente vai logo fazendo e tirando de sinal. Então esse aqui cancela com o radical, então fica menos 2. Menos por menos dá mais. Aí dá o que? Dá 2 raiz de 2. E aqui menos 1. E embaixo você então vai ter, ó, essa simplificação aqui. Vai ficar então 2 menos 1 ao quadrado é 1. Olha que coisa linda. De praxe, de cara, você vai ter o que? Esse aqui cancela com esse. E esse outro cidadão também cancela com esse. Ficou somente os números irracionais. Então aqui a gente vai ter 2 raiz de 2 somado com 2 raiz de 2, 4 raiz de 2. 2 menos 1, 1. Simplesmente 4 raiz de 2. Então isso aqui são as possíveis situações com números irracionais que a gente vai ter que encarar no nosso curso de cálculo 1. Tá? Até a próxima.